Pessoal, então muito bem. Bom dia, bora dar sequência à nossa aula de História do Brasil, onde nós estamos falando aqui sobre uma crise da República Oligárquica, onde a gente tem vários movimentos que se opõem a essa centralização de poder na mão dos grupos oligárquicos do café, certo? Então, a gente viu vários movimentos, a gente vai depois rever cada um deles bem certinho, bem especificamente, tá? Só que a gente vai dar sequência aqui primeiro agora com o conteúdo da apostila, tá bom? Então a gente parou no que a gente pode chamar que foi um movimento já do tenentismo, né? Que foi a 5 de julho de 1922, quando as tropas governamentais, elas são enviadas para conter aqui, ó, os 17 tenentes, certo? Que vão se aprumar ali, vão se engalfinhar ali no centro do Rio de Janeiro, perto do palácio, certo? E eles começam, portanto, a revolta. Aí são enviados canhões, são enviados navios para poder conter ali, portanto, ali a maioria dos tenentes. Sobram os 17, perdão, tá? Então são mais de 50, mas a maioria acaba ou morrendo, né? Quando 2, 3 ali morrem, a maioria desiste, se entrega, sobram 17 que vão permanecer com a ideia de continuar com o movimento, marchando em direção ali, portanto, ao palácio, certo? E aí então eles são, a maioria morre, sobram dois tidos como heróis, tá? O Siqueira Campos e o Eduardo Gomes, nessa revolta que ficou conhecida como a Revolta dos 18 do Forte de Copacabana, ok? Bom, então após, né, só para a gente retomar, então após aqui esse momento, nós temos ali uma guerra civil, né, entre as facções do Rio Grande do Sul, a revolta federalista do Rio Grande do Sul, certo? Entre as duas grandes facções, a Cis Brasil e a Borges de Medeiros, que são controladas ali também a punho de ferro pelo Arthur Bernardes. O Arthur Bernardes, pessoal, que era um presidente que ele não era igual Floriano, mas ele gostava muito do perfil do Floriano, ele queria ser igual ao Floriano, é tipo aquela comparação que a gente tem do presidente atual nosso com o presidente dos Estados Unidos, né? Tem ele como um modelo. Então percebam aqui que por mais que o Arthur Bernardes ele não fosse um cara punho de ferro, ele na verdade, depois em entrevista muito tempo depois, ele vai dizer, eu fui basicamente um, né, fui um militar, tanto que ele vai militarizar a polícia, ele traz a polícia para perto dele, ele vai militarizar a polícia para poder perseguir qualquer um que se opusesse a ele. Lembra aquela carta falsa, aquela fraude na carta que teoricamente os militares teriam falado mal dele, que é publicado pelo Correio da Manhã, um jornal? Lembram disso? Ele manda fechar o jornal, ele manda fechar o Correio da Manhã. Então ele usa ali o mandato dele para perseguir as oposições. Basicamente isso. Então, o Arthur Bernardes, ele vai reprimir esse movimento, essa revolta federalista aqui, lá no Rio Grande do Sul, certo? Percebam que o Rio Grande do Sul é sempre o foco ali, né? A gente já tem também ali aquelas revoltas de cunho rural, certo? Lá embaixo, ok? Então, o Sul sempre tem um movimento ali contra o domínio, né? A centralização desse poder por parte da República Oligárquica, por parte desses grupos que vão dominar, que vão exercer o poder no Brasil a partir dos próprios interesses, ok? Então, o que vai acontecer? Então, esse movimento ele é reprimido no Sul, certo? Só que o tenentismo, a gente pode dizer que ele já começa aqui na Revolta do Forte de Copacabana, ok? E aí, esse movimento, né, que é conhecido por ter vários tenentes pelo Brasil todo, ele vai, portanto, agora ganhar mais força 2 anos depois. Esse mandato do Arthur Bernardes, ele só vai intensificar para que o movimento ganhe mais força, porque as revoltas elas vão cada vez mais se tornar mais intensas, ok? Então ela vai estourar no fim do mesmo ano, onde a gente vai ter, portanto, aqui o início agora, tá? A revolta de 1924 e a coluna Prestes, ok? Vamos lá. Eles escolhem, pessoal, eles escolhem São Paulo, tá? Esses tenentes, eles escolhem São Paulo como núcleo da rebelião. Por que o núcleo da rebelião? Porque São Paulo era um centro basicamente, né, o centro econômico, industrial e comercial. Todo mundo migrava para o centro, todo mundo migrava para a região sudeste, para a região de São Paulo, certo? Então, São Paulo tinha mais concentração de pessoas. Então, a revolta, né, ela tem início lá, tá?